Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia para mais uma das nossas conexões da manhã. Sempre de segunda a quarta-feira, 7h45, você vai me ver por aqui com conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento infantil, parentalidade consciente, cura da criança interior, autoconhecimento, enfim, pra gente crescer e pra gente evoluir. Bom dia, minha amiga Marília, convidenta na área. Ai, amiga, você tá assim bem-humorada, senão que você tá bem. Que bom, ficou feliz, né? Que Deus te abençoe aí. Bom dia, gente. Bom dia, Rosineia. Bom dia, Isnael. Bom dia, Dani. Quem mais? London Gourmet, Renata, Fabiola, Recouto, Karine, Tranquilidade Felipe, bom dia. Quem mais tá aqui? Francis, Van. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É muito bom e muito gostoso ter vocês aqui pra gente poder dividir conhecimento, aprender sobre isso, tá? Felipe já deixou uma mensagem aqui. Acho que castigo educa sim. Meu filho bate na mãe dele, eu repreendi, ponho o quarto dele 5 minutos depois, mostro pra ele porque ele está ficando lá. Ele promete não bater mais. Vamos falar sobre isso, Felipe. Fica aqui comigo hoje então, ok? Bom dia, Andressa, Renata, Isa, Mariana. Gente, hoje vamos falar sobre o castigo. Castigo educa? Os pais ficam loucos quando eu falo sobre isso, né? Porque eles falam assim, meu Deus, o que eu faço, né? Se o castigo é um problema, se bater um problema, eu faço o que com meu filho, né? E aí eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o castigo educa, o castigo não educa? Se vocês usam, né, essa estratégia na educação aí de vocês, se vocês deixam seus filhos de castigo, seja no cantinho de pensamento, ou seja o castigo mesmo de retirar algo que a criança gosta, televisão, videogame, celular, tablet, como é que é na casa de vocês? Conta pra mim, ok? Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque é um assunto muito importante do desenvolvimento infantil, da mentalidade, que os pais, a gente, né, enquanto adultos, a gente precisa entender como funciona a cabeça da criança. Então vamos lá, gente. Castigo educa? O que vocês acham? Clica aqui pra mim no coraçãozinho, se fizer sentido que nós vamos falar agora. E envia o aviãozinho aí para umas 2, 3 pessoas que vocês conheçam, que tenham filhos e que usam esse recurso na educação, tá bom? Vamos me ajudar a disseminar esse conteúdo, que ele é muito importante. Gente, qual é a função do castigo? Qual é a função do castigo? Então, o castigo é usado pelos pais para ensinar a criança, ok? Cíntia colocou, sempre achei que sim, mas depois que comecei a estudar vi que não. Também a outra colocou não, então tem gente colocando que não. Então, o castigo é usado para ensinar. O seu filho faz algo errado, então ele fica de castigo para entender que aquilo de errado que ele fez tá errado, né? Aquilo de errado que ele fez tá errado. Aquilo de errado que ele fez não deve acontecer de novo, que ele não pode fazer aquilo, certo? E por que é importante entender sobre o castigo? Porque se você quer ensinar para sua criança que aquilo de errado que ela fez não pode ser feito, ou que aquilo de errado que ela fez está errado, o castigo ele tem fundamento. Opa, Gabi, como assim? O que você está querendo dizer? Então, eu posso castigar meu filho? Depende. Depende da sua intenção como pai, como mãe. Qual a sua intenção como mãe, como pai? Calar um comportamento. Então, assim, teu filho, como, né, um pai colocou aqui de exemplo, eu acho que o filho bate na mãe, né? Ou o filho que briga, que desrespeita, que xinga, que faz algo de errado, que mente pra você, certo? Então eu quero calar aquele comportamento. Eu não gostei daquele comportamento da minha criança. Eu quero que ela pare de fazer isso naquele momento. Não quero mais que ela faça aquilo. Então, se você não tem recursos e se você tem só esse único objetivo na sua educação, o castigo ele vai funcionar, tá? Você vai colocar a criança sentada no cantinho do pensamento, você vai tirar o videogame, o tablet, o celular da sua criança e aí ela vai parar aquele comportamento naquela hora. Por que, Gabi, que ela vai parar? Porque ela deseja algo. Essa é a grande questão. Porque ela deseja algo.
Então, se eu continuar de castigo aqui, se o castigo for em relação ao movimento da criança, né, o que ela vai fazer, se ela pode sair, se ela não pode sair, se ela pode brincar, se ela não pode brincar, a criança vai parar de se comportar daquela forma porque ela quer poder estar com os amigos, ela quer poder sair, brincar, passear. Se é o celular, ela vai parar de gritar, parar de responder, parar de ofender. Ou se for uma mentira, ela vai esconder melhor de você aquela mentira, ou ela vai dar um jeito de você não descobrir aquela mentira, certo? Ou ela vai até te contar se for uma mentirinha pequenininha com medo de ficar sem o celular, sem o videogame, sem o tablet, certo? E aí você fala assim, opa, tá funcionando. Tá funcionando, meu filho, né, melhorou, ele parou de fazer isso. Só que aí ele parou de brigar com a mãe. Parou de bater na mãe, por exemplo. Mas ele continua batendo no pai. Ou ele tá batendo nos amigos agora. Ou ele tá batendo em alguém conhecido agora. Ou ele tá sendo agressivo verbalmente. Ou agora ele bate porta. Tá? Ou agora ele virou, faz careta, mostra a língua pra você. Minha filha, então ele tem que ficar mais de castigo, né? Então só tirar a televisão não tá funcionando, só tirar o tablet não tá funcionando. Então agora ele vai ficar sem videogame. Então agora ele não vai mais poder sair, vai sair só daqui 30 dias, 45 dias, certo? Aí a criança fica impotente de novo, pé da vida de novo, depende muito do temperamento dela. Mas aí ela para também de bater porta, ela para de brigar com os amigos, ela para, por um tempo, ela para. Aí sai do castigo. Sai do castigo, fica bem, uma semana, 2, às vezes até um mês. De repente a criança volta de novo. Aí ela briga de novo, ela grita de novo, daí ela faz de novo coisa errada. E você fala, mas você vai querer ficar de castigo de novo? E aí você fala, tô precisando colocar no castigo novamente. E aí eu pergunto pra você. Se o castigo educa, se o castigo ensina, por que você precisa sempre deixar seu filho de castigo? Ou por que você tem precisado deixar com uma certa frequência? Porque se o objetivo do castigo é educar, se eu deixo meu filho no castigo para educá-lo, então ele não teria que aprender? Se ele está repetindo o comportamento, talvez não na mesma situação, porque ele já entendeu que ali ele não pode, ele vai ficar de castigo, mas ele tem repetido o comportamento agressivo. Ele não tem desenvolvido empatia, paciência, responsabilidade, cooperação, amorosidade. Se ele não tem desenvolvido isso, eu estou precisando castigar ele. Será que o castigo educa? O que vocês acham? Já pararam para pensar nisso? Já pararam? Gente, vocês estão quietinhos, então eu vou falar aí. Castigo não educa. Repete comigo. Castigo não, em caixa alta, educa. Castigo limita comportamento, interrompe comportamento, mas ele não educa. Gabi, o que você está querendo dizer com isso? Por que uma criança bate na mãe? Por que uma criança briga na escola? Por que uma criança mente para os pais? Por quê? Por que uma criança fala palavrão? Porque ela não tem controle das suas próprias emoções. Ela faz isso porque ela não sabe controlar a raiva. O que eu faço com o que eu tô sentindo? O que eu faço com a competitividade que eu tenho dentro de mim? O que eu faço com a frustração? O que eu faço com esse sentimento que eu tenho dentro de mim quando eu tô com raiva, frustrado, com ciúmes, depressivo, né, entediado, não depressão propriamente dita, mas entediado, né, tô numa vibe chata, triste, carente. O que eu faço? O que eu faço com esse sentimento? Eu não sei o que eu faço com ele, então a minha amígdala cerebral, que é a minha habilidade maior, porque uma criança ela não tem raciocínio, ela tem só a amígdala cerebral. Gabi, o que é a amígdala cerebral? É o responsável pelas emoções dentro do nosso cérebro, isso está formado na criança. Mas o raciocínio dela, a parte da frente, o neocórtex, que entende essa emoção, que administra essa emoção, que autorregula essa emoção, não está formado. Essa parte do cérebro dela se desenvolve ao longo da vida e termina lá pelos 21 anos de idade. Então, 21 anos de idade, gente. Tem gente que nem parece que tem isso formado ainda com 21 anos de idade.
Isso significa que quanto menor a criança, menor a capacidade dela. Quanto menor a criança, menor a capacidade dela em administrar tudo isso. Então, quando eu pego pro meu filho e falo assim, você bateu na mamãe, então agora você vai ficar sentado aqui de castigo porque não pode bater. A criança senta no castigo. E aí ali ela fica, né? Daí tem gente que fala assim, ó, 1 minuto por idade. Então se ela tem um aninho, 1 minuto. Se ela tem 2 aninhos, 2 minutos. 3 aninhos, 3 minutos, certo? Aí a criança fica lá, 2 minutos, 2 aninhos. O que vocês acham que ela tá pensando no castigo, gente? O que vocês acham que ela tá pensando no castigo? Pode ficar aí porque você bateu na mamãe, coisa feia, fica aí pensando o que você fez. 2 aninhos, tá? Então vamos lá. Você acha que ela fica assim, ó. Ai, meu Deus, como eu sou cruel. Por que eu fiz isso com a minha mãe? Minha mãe é tão boa pra mim. Minha mãe cuida de mim, minha mãe me ama. E eu não tenho controle das minhas emoções, eu não consigo canalizar a minha raiva. Eu não consigo lidar com o que eu sinto e eu acabo descontando nos adultos. Ó, Senhor, me ajuda a administrar isso dentro de mim. Da próxima vez que eu sentir raiva, eu acredito que eu vou tomar uma água, eu vou correr, eu vou pedir um abraço pra alguém, eu vou ficar sozinho, porque é isso que eu preciso fazer. Eu preciso ter autorresponsabilidade, eu preciso administrar isso, afinal, a raiva que eu estou sentindo é porque eu não soube dividir, então estou precisando desenvolver um pouco de colaboração, de empatia, de amorosidade com o próximo, é isso que eu preciso fazer. É isso que eu vou fazer a partir de hoje quando estiver com raiva. Já entendi, mamãe. Obrigada por ter me deixado de castigo. Agora eu sei o que fazer. E aí você chega, acaba o castigo, tá? E fala assim pro seu filho, pronto, por que você tava aí? Por que você ficou de castigo? Aí a criança fala assim pra você, porque eu bati na mamãe. Isso. E pode bater na mamãe? Não. Muito bem. Vai bater na mamãe de novo? Não. Muito bem, dá um abraço na mamãe, agora pode sair. E aí na sua cabeça tá assim, pronto, ele aprendeu, ele entendeu, viu? Ele sabia porque ele estava no castigo. Ele entendeu, agora ele não vai mais fazer isso. E aí você sai toda confiante que agora ele aprendeu. Agora vai dar certo, agora, Gabi, agora eu sei que eu consegui educar. Aí, no primeiro impulso de raiva, na primeira frustração, na primeira decepção da sua criança, ela vai lá e bate de novo. Aí você fala, pelo amor de Deus, você já acabou de ficar de castigo, vai ter que ficar de novo. Tá fazendo sentido, gente? Não é assim? E aí você fala, meu filho não aprende, não adianta, ele é teimoso. Aí vem rótulo, né? Aí ele é teimoso, ele é desobediente, não tem jeito mesmo, não tem limite, essa criança, ninguém dá conta dessa criança, fica de castigo vários dias o tempo todo e não aprende. Não é? Vocês entenderam nessa ceninha que eu fiz a expectativa do pai em relação ao castigo e a realidade dele? Vamos agora entender a mentalidade de uma criança que tá no castigo, tá? Ela tá no castigo. E ela tem personalidade forte, temperamento forte. O que você acha que ela pensa no castigo? Se ela tá lá, ela deve estar... Ou ela, no mínimo ela fica assim, ó. Que raiva da minha mãe. Que raiva que eu não posso sair daqui. Que raiva que eu tenho que ficar sentada aqui. Quando eu crescer ela vai ver. Quando eu crescer eu vou sair daqui. Quando eu crescer ela não vai me segurar aqui. Quando eu crescer ninguém vai me segurar. É isso que ele tá pensando no castigo, tá? Ou se ela é dominante e uma criança super comunicativa, criativa, ela tá assim, ó. Olha, posso subir ele depois. Se eu pegar meu carrinho pra brincar. Era uma vez um bicho grandão que veio e ele voou e ele me pegou e ele... Olha a cabecinha dessa criança. Já tá na próxima brincadeira, gente. Tava com raiva, mas de repente ela viu uma sombra e aquela sombra já despertou a criatividade dela, ela já tá pensando o que ela vai fazer depois. Ela não tá pensando no que ela fez de errado. Ela não tá pensando no porquê que ela fez aquilo. Ela não tá pensando em como resolver o problema dela, gente. Ela é uma criança. Ela precisa de você
para administrar tudo isso. Mas aí você abaixa na altura dela e fala assim: por que você ficou de castigo? Ora! E ela não sabe? E ela é burra por um acaso, gente? Você fala pra ela que ela tá no castigo porque ela bateu em você. Aí ela responde: porque eu bati na mamãe. Ah, ela aprendeu, viu? Ela entendeu, ela sabe. Você falou. Você. E aí você acha que a sua criança aprendeu, ela só repetiu o que você falou. E pode bater na mamãe? É óbvio que não pode bater na mamãe. Porque se pudesse, eu não tava aqui nesse lugar chato, sentado, sem poder fazer nada. Então ela fala assim pra você: não. Isso. Vai bater de novo na mamãe? Não. Então pode sair. O que ela aprendeu? O que foi que ela aprendeu estando de castigo? Responde pra mim se tá fazendo sentido isso pra vocês. Responde pra mim. Pelo amor de Deus, que tem psicólogo que defende o castigo. Raras exceções, graças a Deus, hoje tem psicólogos mais coerentes infantis, mas tem psicólogo que defende. Então me explica, pelo amor de Deus, se tá entendendo o que eu tô falando. Castigo não educa. Coloca isso na sua cabeça. Se você quer só que a sua criança pare de fazer aquilo que ela tá fazendo, naquele momento específico, então você deixa ela de castigo. Mas se a sua intenção no castigo é ensinar ela a lidar com a raiva, a entender o motivo, o porquê ela fez o que ela fez, quais são as consequências disso a longo prazo e como substituir isso por um outro comportamento, então o castigo ele não atinge o seu resultado. É por isso que você vai ter que castigar o tempo todo o seu filho. E aí tem a outra contrapartida. Além de não educar, o castigo traz baixa autoestima, incapacidade, frustração, inaceitação. A criança entende que ela faz tudo errado, que ela não é digna do seu amor, que você não a ama quando ela erra, que erros são humilhação, fracasso, né? Que erro faz a gente se afastar das pessoas, que as pessoas não podem saber que a gente erra. O castigo só traz coisas negativas. A única coisa positiva que o castigo traz é te dar um sossego pelo tempo que o teu filho tá sentado ali pensando o que ele fez. Ele não tá pensando coisa nenhuma. É a única situação positiva que ele te dá, se é isso que você tá buscando. Mas educar, ele não educa. Ensinar, ele não ensina. Uma criança de perfil forte, no castigo, ela tem mais raiva ainda. Ela não acha justo. Ela engole a raiva dela. Ela desce goela abaixo o sentimento dela. Eu tenho que engolir o que eu tô sentindo. Eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que aceitar isso. Eu não concordo e eu tenho que aceitar porque eu não tenho força ainda. Quando essa criança cresce, e eu não falo adolescente não, tá? Uma criança de temperamento forte, com 8, 9, 10 anos, ela já tá te enfrentando muito mais. Ela tá mais displicente ainda, mais sem educação ainda, mais desrespeitosa ainda. E pior, não admira você, não tem conexão com você, não gosta de você, tem raiva de você, porque não se sente compreendida. Só que o temperamento dela, a falta de compreensão não vai causar apatia, vai causar rebelião. E vocês vão se desconectar e vai ter uma criança com um problema ainda maior dentro de casa, mesmo tendo passado a maior parte da infância de castigo. Já uma criança de temperamento sensível no castigo, ela vai gerar apatia, eu não vou acreditar em mim, eu vou começar a ter desenvolvimento atrás de desenvolvimento, problemas na escola, problemas de concentração, porque eu não me acho capaz, eu me acho sempre errado, eu faço tudo errado, eu não sei administrar isso, minha mãe vive me dando bronca, eu vivo de castigo, vai começar a mentir pra você, vai começar a esconder, vai ter problema de socialização, vai ter um problema atrás do outro. Isso se na adolescência ou perto da adolescência não desenvolver depressão, ansiedade, manchas pelo corpo, alergia, queda de cabelo começa a aparecer. Porque essa criança está sofrendo emocionalmente e o jeito que ela lida com o sofrimento é
somatizando, é o temperamento dela. Então, em qualquer cenário, seja seu filho um temperamento forte, ou seja ele um temperamento mais sensível, o castigo ele é prejudicial para o emocional da sua criança. Ele não ensina e ele limita. Qualquer castigo, gente, qualquer castigo, tá? Inclusive os castigos que a gente tira celular, que a gente tira tela, tá? Que a gente impede a criança de brincar. Você bateu no seu amiguinho, então agora você não vai mais brincar com ele. Ok, já entendi que eu não posso bater no meu amigo. Mas o que eu faço com isso que eu tô sentindo? Você mentiu pra mim, então agora você tá sem o celular. Gente, por que a criança mentiu pra você? A gente precisa olhar pra gente. Por que o meu filho mentiu pra mim? Primeiro, ele não tem diálogo e conexão com você. Por isso que ele mentiu pra você. Ele tem medo de você. Ele mentiu por medo. Ele mentiu por medo de ser punido. Já prova que ele não tem conexão, que quando ele errar, ele vai correr de você, ele não vai correr até você. Certo? Mas daí o que você faz diante da mentira? Você vai lá e diz pra ele que mentir gera uma punição. Então você vai lá e castiga ele, tira o celular dele. 1 mês sem celular, 1 semana sem celular. E aí? O que você acha que vai acontecer da próxima vez que ele mentir? Ele vai vir, mãe, preciso contar uma coisa pra você, eu fiz algo de errado. Se ele tá sendo castigado várias vezes, quando ele erra, ele não vai te contar, ele vai esconder mais forte ainda. Mais forte ainda. Com mais certeza ainda que você não pode descobrir de jeito nenhum. Ele não vai confiar em você. E ainda que ele te conte, se ele falar, não, vou contar pra minha mãe, porque se eu não contar, eu vou ficar de castigo. Não é porque ele confia em você. Não é porque você é porto seguro dele. Não é porque você é base pra ele. É só porque ele ainda tem medo de ser punido por você se você descobrir. Só que um dia ele vai crescer, meu amor. Um dia ele vai crescer, um dia ele não vai ter medo, porque você não vai mais ter controle sobre a vida dele. Você não vai mais poder deixar ele de castigo. E aí, aquela confiança que deveria ter existido se perdeu, se dissipou e ele não vai te contar. E ele vai pros amigos, ele vai pro mundo que vai distorcer ele. Porque o mundo é cruel, porque o mundo corrompe e é pra lá que ele vai, porque lá ele é acolhido, lá ele é aceito, lá as pessoas o compreendem, lá ele é amado do jeito que ele é. E aí a culpa tá na sociedade, né? A culpa tá na adolescência, né? A culpa é do adolescente que muda a cabeça quando vira adolescente. Não, é nossa, mãe e pai, minha, sua, do pai e da mãe. Nós temos que ter a responsabilidade de mudar isso dentro da nossa casa, certo? Vamos lá, que eu tô vendo que vocês estão cheios de perguntas e isso deve estar irritando muita gente, deve estar nervoso comigo. Bem isso, o que fazer então se às vezes a gente fala, conversa e não resolve? Qual a solução então, Gabi? Muito sentido, Gabi. É impossível uma criança que viveu o castigo viver a conexão com pais? Ter boa autoestima? O castigo pode ser associado à conexão? Não é impossível, tá? O como, gente, existem várias formas de lidar, depende muito do cenário, tá? Eu vou responder aqui o Felipe, que foi o primeiro que me mandou uma mensagem sobre bater na mãe. Felipe, me passa a idade da sua criança que eu vou tentar te ajudar por aqui mesmo, tá bom? Mas não tem como eu explicar o como para todo mundo, vai depender de cada cenário, cada comportamento, porque todo comportamento da criança significa uma necessidade não atendida ou uma necessidade em aprender uma habilidade. Então, para cada comportamento, para cada necessidade, existe uma forma de educar, tá? Mas a Georgia perguntou se é impossível uma criança que viveu o castigo viver a conexão com os pais. Não é impossível, a gente resgata a conexão com os filhos a qualquer momento. Inclusive hoje, se der tempo, se os meus filhos deixarem, quando acabar essa live, eu vou fazer um post sobre como estabelecer uma conexão maior com o seu filho, tá? Muitas vezes a criança se revolta... Não entendi, Felipe? Muitas vezes a criança se revolta pela carência de atenção. Sim, muitas vezes se revolta por isso também, né? Falta de atenção também ajuda. Castigo pode ser aprendizagem de viver consequências dos comportamentos inadequados? Como será na vida adulta? Não. Castigo não ensina ele a lidar com as consequências do comportamento. Castigo pode até mostrar para a criança que se ela age assim, ela é punida por isso. Só que o que acontece? Castigo e punição diz para a criança que quando ela erra, ela merece sofrer por isso. Sofrer por isso, ok? É isso.
Enquanto educar é ensinar a criança a resolver os problemas. Castigo ensina que quando a criança tiver um problema, ela tem que sofrer por isso. Educar ensina a criança que quando ela tiver um problema, ela tem que solucionar ele. São coisas completamente diferentes. É por isso que muitos adultos têm dificuldade em assumir erros, não querem dizer que erram, não ousam, não se arriscam por medo de errar. Nós fomos tratados com o erro como humilhação, frustração. A gente deixa de ser digno ou merecedor do amor de alguém quando a gente erra. E isso impede a nossa cabeça de ser gentil, empático, de olhar para o erro como aprendizado e fazer diferente, de buscar autoconhecimento, de querer estudar. Quantos adultos não sabem lidar com o dinheiro? Eu erro, eu gasto mais do que eu tenho, eu sou endividado, aí eu vou lá, dou um jeito, vou, compro, faço alguma coisa, trabalho, ganho, pago minhas contas. Quando tá tudo normal, eu vou lá e me endivido tudo de novo. Por quê? Por quê, gente? Primeiro, eu tenho uma crença de não merecimento, que isso vem da minha infância, de como eu fui educado. Eu tenho uma crença de não merecimento. Então, toda vez que eu ganho dinheiro, que eu tenho dinheiro, parece que aquilo é demais pra mim, parece que é sorte demais, e aí eu dou um jeito de gastar além do que eu tenho, tá? E segundo, por quê? Porque eu não sei lidar com os problemas. Problema pra mim é humilhação, é fracasso. Eu não sei lidar com eles. Eu não paro para estudar sobre finanças, eu não paro para fazer um curso e aprender a administrar o meu dinheiro. Eu não paro para fazer isso porque erro na minha vida não é aprendizado, é humilhação. Então eu escondo das pessoas que eu devo, eu escondo da minha família que eu não sou bom com dinheiro, eu escondo das pessoas as minhas conquistas, eu escondo, mas eu continuo errando. Certo? A maioria dos adultos que erram muito, eles erram escondido, eles não contam. Eles vivem uma falsa vida. A vida não é clara, porque eles têm vergonha dos próprios erros. E muitos que têm vergonha dos próprios erros deixam de se arriscar e vivem uma vida medíocre, tendo dificuldade em investir, em tentar, em ser diferente por medo da falha. Muitos se tornam perfeccionistas, exigentes demais, rigorosos demais, não aceitam nenhum tipo de erro, porque erro remete à humilhação, à frustração, ao fracasso. Isso tudo vem da forma como a gente foi educado, ou a gente apanhou, ou a gente foi castigado quando nós erramos. Entende? Michele, a conexão é o caminho, o respeito não vem da punição. Exatamente. 3 anos, diz o Felipe. Qual os prejuízos da fase adulta? Acabei de dizer, né? É verdade. Mas você entende a sua criança, a situação naquele momento, mais paciência você tem. Quando entende, né? Então vamos lá, vamos dar o exemplo então do Felipe. Por exemplo, uma criança de 3 aninhos. Lembra? Quanto menor a criança, menor a capacidade dela de entender o que ela está sentindo e, por consequência, o motivo dela ter se comportado daquela forma. Então, deixar de castigo por ter batido na mãe não vai ensinar ela a lidar com a raiva. Se teu filho tem 3 anos e ele tem batido na mãe, primeiro, por que ele bateu? Vamos tentar entender como a mãe agiu, qual foi o gatilho que a mãe ativou na criança. Gabi, a mãe não ativou nada na criança. Às vezes a mãe fala, não pode pegar isso. Não vai subir ali. A mãe às vezes limitou um comportamento. Então a gente tem que perceber, Felipe, que você tem um filho de temperamento forte. Então uma criança com energia, com atitude, com garra, com determinação. Não sei, tá? Tô falando um cenário se for esse motivo. E aí, essa criança sendo limitada da sua liberdade, ela tá ficando com raiva. Porque ela tá mostrando pra você todas as habilidades que ela tem. Ok, Gabi, mas eu não posso deixar ele fazer tudo que ele quer. Não, não pode. Precisamos ensinar paciência, resiliência, empatia, amor, respeito para essa criança, para que ela use todas as habilidades que ela tem, de ousadia, de determinação, de criatividade, com respeito e responsabilidade, ok? Mas o comportamento dela tá dizendo pra você que ela tem isso forte nela. Tem crianças que precisam desenvolver isso. Seu filho já tem isso provavelmente. Se o motivo pelo qual ele bate na mãe é quando ele é podado, limitado, tá? Então eu preciso entender que talvez essa criança está precisando um pouco mais de liberdade dentro de casa, um pouco mais de autonomia, um pouco mais de voz, ser percebida, ser escutada, ensinar os limites para ela com regras claras, rotinas estabelecidas, conversando com essa criança. Entende? Mostrando deixando ela participar daquela rotina da casa, claro, respeitando o nível de desenvolvimento de 3 anos de idade. Para ser mais pontual, Felipe, eu precisaria atender vocês, tá? Mas eu tô passando isso de uma forma genérica, tá, gente? Para vocês tentarem pegar. E aí eu avalio o meu comportamento. Será que eu tô dando voz pro meu filho? Será que ele tá tendo liberdade? Será que ele tá tendo liberdade com limites?
porque não é ser livre, eu não posso deixar a criança comandar, mas eu posso aumentar ali aquele círculo de atitude, de decisões, de autonomia da minha criança, porque faz parte da habilidade dela ser assim. Provavelmente vai ser um bom empreendedor quando crescer, se eu souber estimular, certo? Segundo ponto, não tô fazendo isso, preciso melhorar. Tô fazendo isso, mas a minha criança continua batendo em mim. Então ela não sabe lidar com a raiva. Aos 3 anos, se ela bate na mãe, primeiro, segura a mão da criança. Ela não tá te afrontando. Ela não tá dizendo pra você que você não manda nela. Ela só está dizendo pra você que ela não tem controle do que ela está sentindo. Ensine ela a controlar isso. Estando de castigo, ela não vai aprender isso sozinha. Ela pode até parar de bater na mãe, se ela ficar 1000 vezes de castigo, porque no cérebro dela criou uma associação que bater na mãe gera dor, mas ela vai continuar batendo e sendo agressiva em outros comportamentos, porque ensinar a lidar com a raiva você não ensinou, deixando ela ficar de castigo. Então segura a mão dela, mostra visualmente. Uma criança de 1, 2, 3 anos, ela é muito mais visual do que auditiva. Mostra na sua cara que você não gostou. Segura na mão dela. Aos 3 anos é conexão antes da correção. Não adianta você dar sermão. Uma criança aos 3 anos é pura emoção. Se quando ela bate, você vê e já fala: eu não gostei do que você fez, que coisa feia, bater na mamãe não pode, para com isso. Sermão, sermão, sermão. A amígdala toma posse do cérebro dela. Neocórtex sai de cena naquela hora, que é a parte racional. Ela não ouve nada do que você fala, vira blá, 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 blá. E ela vai dar outro tapa em você ainda. Você fala: mas eu tô falando, essa criança me bate de novo. Porque você está educando da forma errada, não está se conectando com o cérebro dela, ela não te escuta. Então, até 3 anos, isso para todas as idades, mas até 3 anos, a conexão antes da correção, ela é a melhor ferramenta para educar. É que os pais às vezes se confundem e acabam sendo permissivos. Mas, por exemplo, nesse cenário, então, eu seguro a mão da criança, eu mostro para ela que eu não gostei, que eu não fiquei feliz com aquilo, certo? Depois que ela já bateu, e aí eu digo para ela: você tá com raiva, você ficou frustrado, você tá chateado, decepcionado, com ciúmes. O que é que ele tá sentindo? Você vai dar vários nomes, tá? Por isso que você fez isso, você tá dando nome pra emoção. Você tá contando pro cérebro do seu filho por que ele fez aquilo. Você tá dando nome para que ele entenda o motivo pelo qual ele tá agindo daquele jeito, porque ele não é capaz de entender sozinho, ele precisa de você. É raiva, filho. É raiva, eu tô percebendo. O que você quer pra se acalmar? Quer ficar sozinho? Aí vamos pros recursos, tá? Quer ficar sozinho? Quer água? Quer respirar fundo? Como a sua criança se acalma? Quer um abraço? Como a sua criança se acalma? Às vezes nem os pais sabem porque nunca tentaram esse recurso. Mas meu filho acabou de me bater, eu vou dar um abraço nele? Vai. É aí que as pessoas de fora falam assim: por isso tá batendo. Tá vendo? Aversiva. A criança acabou de dar um tapa, vai lá e abraça o filho. Por isso que essa criança tem limite. Você é inteligente e tá lidando com o cérebro da criança porque você estuda para educar e você sabe como funciona o seu filho. E aí você abraça ele. Mas ele me bateu. Opa, a sua criança interior gritando aí. A sua criança interior gritando, porque quando você foi desrespeitoso com seu pai, você foi punido por isso. Você foi castigado por isso. Então agora a sua criança interior grita. Como é que seu filho te bate, você vai abraçar ele? A sua criança interior grita e fala assim: epa, tá errado esse negócio aí. Porque não foi assim que você foi educado. Acolhe sua criança e fala: tá tudo bem, meu filho só tem 3 anos. Ele não sabe lidar com a raiva. Ele bateu por não saber lidar com a raiva. Meu filho não é uma pessoa ruim. E eu sou o adulto da relação e eu vou ensinar ele a lidar com isso de uma forma muito mais respeitosa. A lidar com essa raiva. E aí você abraça o seu filho, mesmo ele tendo te batido. Ou deixa ele sozinho, se ele precisa ficar sozinho para se acalmar. Tem crianças que gostam. Ofereça uma água para ele, dê algum brinquedo para ele, faça algo do tipo com ele, para que ele se acalme. Acalmou, opa, quando eu acalmo, o meu cérebro volta para o lugar, o meu neocórtex começa a racionalizar, eu consigo ouvir meus pais. Consigo entender. Sabe um adulto com raiva? Um adulto brigando? E você fala uma coisa e ele fica pior ainda? Ou ele não te escuta? E você fala assim: não adianta conversar agora, que você não tá me ouvindo.
Por que o adulto você entende que não adianta conversar agora, mas a criança ela tem que te ouvir agora, pronto, acabou? Por que, gente? Por que a gente é assim? Por que o adulto você respira, deixa ele, não conversa com ele com raiva, porque é pior. Mas a criança, não importa a raiva que ela tá sentindo, ela tem que te engolir. Ela tem que te aceitar. De onde a gente tirou isso? Por que a gente respeita o adulto e não respeita a criança? Ela é uma criança. E ela tem que ouvir a gente. Ela tem que ser ouvida por nós. Entende o que eu tô falando? De verdade? Coloca aí pra mim. E aí, gente, depois que a sua criança se acalmar, depois que aquela ira passar, aí você vai educar. Filho, você tá mais calmo? Felipe, pra você, de 3 anos, tá? Seu filho. Filho, você tá mais calmo? Sim. Expressão, tom de voz, vai depender muito do temperamento da sua criança. Se ela é uma criança mais sensível, você pode usar um tom de voz mais sereno, mais calmo, mas só que firme. Firme e gentil, né? Se ela é uma criança de temperamento forte e você ficar falando, filho, você tá mais calmo, meu amor? Pronto, pra ela já é blá blá blá. Quem é dominante aqui sabe. Vocês têm paciência com gente que fala demais? Vocês têm paciência com gente que demora pra falar, que fica naquela lenga-lenga? Não tem paciência. A criança também não tem. Então, se ela é uma criança de temperamento forte, seja mais objetivo, mais enfático, não dê muitos rodeios, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que essa criança seja de temperamento forte. Então, você vai chegar nela e vai falar, tá mais calmo? Tô. Ok. Você viu que você bateu na mamãe? E você bateu nela porque você estava com raiva, não foi? Eu vi. Deixa eu falar uma coisa. Machucou a mamãe. Dói. Bater machuca e não resolve o seu problema. Você não queria ficar sem o brinquedo, não foi? E a mamãe não deixou, não é? Só que bater na mamãe não vai te dar o brinquedo, filho. E machucou a mamãe. A mamãe tá chateada, a mamãe tá triste, a mamãe não gostou disso, filho. Então a gente vai precisar resolver isso com ela. Aí, se ele não quiser pedir desculpa, é outra live, tá? É outra live. Mas a gente vai nesse cenário. E aí, da próxima vez que você sentir raiva, você fala pra mamãe. Eu tô com raiva. Eu quero. Não é justo. Eu não gosto assim. Ensina a sua criança a verbalizar ao invés de usar a mão. Gabi, mas ela vai sair falando um monte de coisa daí. Vai, depois a gente vai educar pra outro cenário. Mas agora a gente tá tirando a agressividade na forma da reação dela. São etapas, gente. Etapa, nós estamos desenvolvendo um cérebro. São etapas, a gente precisa seguir essas etapas para que as coisas funcionem. Olha só essa live de hoje, hein? Tô dando uma aula para vocês. É uma consultoria. As pessoas pagam para me ouvir falando isso dentro da minha sala, nos atendimentos individuais. Tô dando a chance para vocês de entender isso a fundo numa live aqui no Instagram. Isso é conteúdo rico, que vocês, se vocês usarem, não tem como dar errado. E vocês vão estar ensinando. Pensa comigo nesse cenário. Eu acalmei minha criança, eu ajudei ela a voltar pro eu dela, eu mostrei amor por ela mesmo quando ela errou, eu mostrei que eu sou base mesmo diante do erro, eu mostrei que em mim ela pode ter confiança mesmo quando ela erra, porque ela bateu na mãe e eu não puni, e eu não castiguei, eu não passei a mão na cabeça, eu não deixei barato, eu não deixei ela conduzir ou achar que isso tá certo, mas eu ajudei ela a voltar pro eu dela, eu deixei ela voltar pro eu dela. Com a minha ajuda, porque eu sou adulto, porque é em mim, filho, que você pode confiar, porque eu estou aqui pro que der e vier, é isso que eu comunico pra minha criança. Como é que quando ela errar, ela vai correr de mim? Não, quando ela errar, ela vai correr pra mim. E depois de tudo isso, eu ainda ensinei ela a entender o porquê que ela fez o que ela fez, porque era a raiva que ela estava sentindo, e ainda ensinei ela a lidar com esse sentimento. O que eu faço quando eu sentir isso? Como eu reajo quando isso acontecer comigo? O que eu poderia ter feito, eu mostrei para ela recursos que substituam a agressão física, que é dizer, que é falar, que é mostrar. Vocês estão entendendo? Eu estou educando. Estou ensinando meu filho a lidar com toda aquela agressividade que está dentro dele. Isso é educação, gente. Isso é educação. Fez sentido para vocês? Fez sentido? Vamos lá, mais perguntas. Bom dia, flor do dia. E quando o filho de 7 anos fica chorando à toa? E se o adulto, pai e mãe, apanhou, levou castigo e deu certo? Não dá certo. Não dá certo. Rosiane,
Não dá certo. Bota esse adulto para falar comigo, que ele vai sair dali entendendo que ele tem um monte de crença e um monte de problema de relacionamento, um monte de problema de autoestima por conta desses castigos e punições. Não tem como dar certo. Não tem. Não tem. Eu corto os meus pulsos. Não tem como dar certo, tá? Bota esse adulto dentro da minha sala, que eu mostro pra ele todas as feridas que ele não enxerga ainda que ele tem, mas que ele tem, que são frutos dessa educação, tá bom? Passando por essa fase aqui, Felipe. E na adolescência, como mostrar que não gostamos? Na adolescência é outro cenário, tá, gente? Nós temos que entender como é que foi a conexão nessa infância, talvez trabalhar resgate de conexão para depois mostrar limites. É um outro cenário. Pior de tudo são os julgamentos, é verdade. Muitas pessoas julgam, né? Felipe, vem com a gente nessa nova forma de educar com amor e empatia. Isso aí, Jaque, aí, aluna do curso. Aluna, né, dos cursos, não foi de um curso só. E a Jaque ainda vai estar na mentoria da criança interior, que começa dia 14 de junho. Nós vamos curar essas feridas, resgatar essas conexões, trabalhar a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento na mentoria da criança interior no dia 14 de junho começa. Vão ser 3 meses de imersão. Toda semana a gente vai estar aqui, ó, ao vivo, trabalhando, estudando, fazendo exercícios. Eu tenho certeza que vai impactar e mudar não só a maternidade de vocês, como a vida profissional, como o casamento, porque essa mentoria vem para trabalhar tudo isso, tá? Criamos juntos um espaço para acalmar, com livros, tapete e almofada. Sim, boa, tem mesmo. Existem espaços da calma que a gente pode trazer para a criança. É um dos recursos na hora de educar, ao invés de castigo, né? Cantinho do castigo, eu uso o cantinho da calma. Quando respirar não funcionou mais. É bem difícil isso, né? Mônica, é só começar que você vai ver a diferença. É mudança, foi, mas é necessário. Gabi, dá uma dica para crianças de 10 anos, estável. Exatamente, tô lembrando do nosso curso, Gabi. Que Deus multiplique seus conhecimentos. Tô lendo tudo, hein, gente? Como fazer que esses planos deem certo se o resto das pessoas ao redor dele não tem controle sobre as próprias emoções? Minha criança é assim mesmo, totalmente cheia de energia. A meta é todos evoluírem. Não importa se as pessoas ao seu redor elas não conseguem, elas não têm controle sobre as emoções. Você pode ensinar o seu filho a ter. Não importa o que os outros estão vivendo, não importa a sociedade. O teu filho pode ser diferente e aí ele vai criar a habilidade de entender a si e entender o outro. O que isso é excepcional na educação. Quando a criança entende a si e entende o outro, ok? Entende o meio em que ela vive. Esse é o objetivo da nossa educação. A filhada do namorado, 6 anos, ela gritou grosso, vai pro banho. Ela foi bufando com raiva dele. Fiquei com ódio dele. Como proceder com criança de 6 anos na fase de não obedecer? Porque eu odiei o jeito que ele tratou ela. Existem recursos, né? E aí, gente, teria que dar um curso pra vocês aqui sobre isso, porque existem muitas ferramentas, várias ferramentas. É preciso estudar pra educar, tá bom? Gente, preciso desligar, porque senão eu vou ficar aqui até tarde respondendo vocês, tá bom? Mas, gente, o que eu queria deixar claro é... vocês viram o vídeo no menino ponto de ônibus? Vi. Mas ali naquele vídeo existiu permissividade, tá, gente? Eu vi o vídeo, sim. Existiu permissividade da mãe. A mãe não sabia como agir naquele momento. Não é assim. Educação positiva não é aquilo. Disciplina positiva não é aquilo. Teu filho tá fazendo aquilo com você e você tá parada, deixando ele agir. Não é deixar a criança fazer o que ela quer. Não é abandonar a criança emocionalmente para ela não saber lidar com o que ela tá sentindo. Aquilo é permissividade. Claro, existe muitas coisas da mãe sofrendo em relação àquilo. A mãe, às vezes, as pessoas olhando, às vezes ela não sabe o que fazer. Coitada, né? Tava sem recursos, então não tô aqui nem para julgar essa mãe. Mas aquele vídeo, né, mostrou muita permissividade em relação à mãe. E aí é óbvio que as pessoas ao redor, elas vão tentar ajudar, né, do jeito delas, que também não tá certo. Fazer daquele jeito, humilhou a criança, constrangeu a criança e a mãe ainda permitiu, que é pior. A mãe permitiu a humilhação. A mãe não protegeu o filho. Além dela ter sido permissiva com a forma que ele tratou ela ainda permitiu a humilhação de outras pessoas para com ele, o que fere muito mais. Para quem não viu, eu vou ver se eu consigo achar o vídeo. Quem tem o vídeo, me marca nele, que daí eu compartilho nos stories para vocês entenderem esse vídeo, tá bom?
Um beijo grande. Quem tiver em dúvida ainda, fala com a Anadel sobre a mentoria da criança interior, que começa dia 14 de junho e vem com a gente evoluir, aprender, estudar, tá? Quem tiver dúvidas, quem quer saber como educa, como faz, fiquem atentos. Logo mais eu vou abrir a inscrição para o novo curso de educação com ferramentas, né, pra gente evoluir, pra gente estudar, ou tem os atendimentos individuais, que vocês podem também falar com a Anadel sobre valores, sobre agenda, pra gente marcar e atender vocês individualmente, pontualmente aí nas demandas, tá bom? Um beijo, pessoal, ótima terça-feira e a gente se vê amanhã com mais uma das nossas Conexões da Manhã. Fui!